Em Mateus 6, diz o seguinte, Mateus 6,19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da importância e do valor que tem a nossa intimidade com Deus. Nesse final de semana eu preguei a respeito disso e é algo que continua ecoando dentro de mim. A pergunta que eu faço para você hoje é o quão precioso é para você, o quanto de valor você está dando para o relacionamento que você está construindo com Deus. Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje em dia as pessoas não valorizam mais a vida devocional. E isso é muito falado. Se você olhar num contexto geral de várias igrejas, isso é muito falado. Isso é muito mesmo. Mas eu percebo que muitas pessoas são muito mais empurradas pelo que o outro está dizendo do que de fato por uma vida que ela está vivendo, sendo redundante. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus, ele é muito precioso para a gente ser indiferente. Se você... O barulho, você finge que você não está escutando. Então, eu percebo o quê? Que muitas pessoas oram, muitas pessoas leem a Bíblia, mas a vida devocional, a vida de devoção, ela é uma vida de muitas renúncias. Então, eu percebo que as pessoas leem a Bíblia, as pessoas oram, mas as coisas dentro delas, que diz respeito ao coração delas, não está sendo renunciado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração, ele é muito enganoso. É por isso que a Bíblia também diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tudo que diz respeito à sua vida precisa ser muito valioso. Muito mais aquilo que diz respeito a Jesus. Então, como que você tem vivido os seus dias? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Será que você está sendo um eterno vigilante? Será que você tem tomado cuidado com as coisas que você pensa? Será que o seu coração está inflamado porque outros estão falando? Será que você tem sido um cristão fiel dentro da sua casa? Porque, gente, aqui eu posso falar que aqui eu tô no meu canal. Muita gente quer um monte de cargo na igreja. As pessoas querem fazer tudo na igreja, as pessoas querem ser importantes na igreja, mas as pessoas não querem ser importantes para os seus filhos, não querem ser importante para sua casa, para sua família, sabe? Às vezes quer ser mais importante no trabalho do que em varrer a igreja. As pessoas não querem se arrepender dos seus pecados. E o evangelho de Jesus é arrependei-vos. Arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse, arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Então, o reino de Deus é o evangelho de Jesus, que é muito valioso para a gente viver os nossos dias indiferentes a essas coisas. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Eu quero que você se pergunte. E eu quero que você olhe para o evangelho de Jesus como algo que é muito valioso, é um tesouro muito precioso. Isso daqui, gente, é muito valioso. Tem gente que não pode ler a Bíblia. Tem gente que mata e morre por causa de uma página da Bíblia. Então, a maneira como a gente valoriza isso vai definir como a gente pensa, vai definir como a gente vive, vai definir o jeito que a gente fala, vai definir o jeito que a gente olha para as pessoas, vai definir a maneira como a gente fala com as pessoas, vai definir se a gente vai viver nas nossas emoções ou se a gente vai viver de fato pelo que a gente crê. Porque o evangelho de Jesus, ele é pela fé, não é pelo que você sente. Se você está sentindo que tem alguma coisa errada, você está errando de fato. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é o que você crê. Eu creio que essa palavra é verdade. Eu creio que é isso aqui que governa a minha vida, que rege a minha vida. Então é valioso demais para eu ficar deixando as minhas emoções atrapalharem. Você tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que governa você. Então o Espírito Santo vai ministrar a sua alma, como ela deve se comportar, digamos assim. Né? O Salmo não diz, aquieta minha alma. É o Espírito, que nós somos Espírito, alma e corpo, certo? Então, o Espírito está ministrando a alma, falando, querida, se aquiete. Eu louvarei o Senhor.
Porque a Bíblia diz que Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, então eu creio no que está escrito. Então eu percebo hoje em dia que as pessoas não vivem mais pelo que elas creem, as pessoas vivem pelo que elas sentem. E gente, o nosso coração ele é muito enganoso. O nosso coração é muito enganoso. Então tudo que diz respeito ao nosso coração, se o nosso tesouro mais valioso é a palavra de Deus, é Jesus na terra, é o Espírito Santo de Deus que está entre nós, porque a palavra de Deus diz que o Senhor enviou o Espírito Santo e Ele estaria conosco todos os dias. Se esse é o Cristo que você crê, você não vive se você está sentindo Ele ou não. Você vive porque você crê que a palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está aqui comigo. Ele está aqui enquanto eu falo com você. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo teve que ministrar a minha alma e falar assim, querida, se cale agora. Porque não é o que você está sentindo, mas foi o que eu disse a seu respeito. Então, que no nome de Jesus você pare de viver pelo que você sente e viva de fato pelo que você crê. Viva pela fé. Nós que somos cristãos vivemos pela fé no Filho de Deus. E o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa é a verdade. Então, todas as vezes que Satanás tenta colocar uma mentira na sua cabeça, você fala, cala sua boca agora, Satanás. E alma, quieta, porque o Espírito de Deus diz que eu sou filho. E essa é a verdade. E nada pode contra a verdade da palavra de Deus. Amém? Era isso que eu queria te falar. Espero que você tenha sido edificado. Que no nome de Jesus, você peça para sua alma se calar e fale, Espírito de Deus, ministra a minha alma. Que ela se aquiete, porque eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que creio. A Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a nossa alma quer as coisas do mundo, deseja as coisas dessa terra, mas o nosso espírito deseja das coisas eternas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.